pedir a você que siga comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18. Atos, capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Atos, capítulo 18. Nós faremos a leitura do verso 5 em diante. Muito obrigado. Atos 18, verso 5, assim diz a palavra do Senhor. Só orar pelo Luiz Carlos da Samanta, que não está bem. Ah, sim. Também a Nilda do Raimundo, que não está bem, por isso que não vieram. Ah, sim. Antes da leitura, meus irmãos, então nós vamos orar pelo Luiz, o pequeno Luiz, filho da Samanta, do Luciano. Ele não passa bem, não é? E também a Nilda, esposa do nosso irmão Raimundo. Hoje eles não estão aqui porque ela também não passa bem. Aí onde você está, vamos orar, clamar ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui a essa noite, Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. E aqui estamos reunidos, Pai, sentindo falta de alguns dos nossos irmãos, e eles não estão aqui, Senhor, porque enfermidade tem tomado, Senhor, a sua casa. Lá está na casa da Samanta o Luiz, pai enfermo, e também a Nilda na casa do nosso irmão Raimundo. Por isso, nessa noite, Senhor, rogamos do Senhor, Pai, a Tua bênção sobre eles, que a Sua mão poderosa, Pai, a Sua mão que tem poder de cura, Senhor, toque o coração, toque a mente, toque o físico, Senhor, dessas pessoas e que elas se recuperem para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, Senhor, na vida e na família dessas pessoas. Por isso, nós oramos ao Senhor, Pai, recorremos ao Senhor, para que o Senhor dê alívio, descanso, Pai, nas dores que talvez estejam sentindo, nesse desconforto, Pai, mas que hoje sejam restaurados para a glória do Teu nome e amanhã comecem a semana, Pai, renovados, cheios de alegria, prontos e dispostos para mais um dia, mais uma semana, junto com o Senhor, Pai. Nós oramos assim, como igreja, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Atos, capítulo 18, agora sim, verso 5, assim diz a palavra do Senhor. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. E então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vamos mais uma vez orar com os olhos fechados. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha, Pai, como desde o início, Senhor, desta celebração, o Senhor tem falado, Pai, desde a abertura, dos louvores, ministrações, Senhor, aqui no período dos avisos, das ofertas, em todo o tempo, é o Senhor quem tem direcionado esse culto. Por isso lhe pedimos, Pai, fale ao nosso coração nessa noite, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Meus irmãos, eu, como sempre, gostaria de começar com uma pergunta, não é? Qual o seu nome? Não é essa a pergunta, não. Ontem eu tive a oportunidade de estar com alguns irmãos
de uma outra igreja batista aqui próximo, e era um culto que eu havia entendido, culto de homens. Quando eu cheguei lá, vi um monte de mulher também. Eu falei, uai. Ele, não, é um culto dirigido por homens. Eu falei, fomos eu e o Rafa, né? Porque eu achei que era só culto de homem. Mas havia mais pessoas ali. E o tema do culto, meus irmãos, era ousadia. E aquilo me chamou bastante a atenção, e por isso observamos aqui o texto em Atos, no capítulo 18, a se tratar da ousadia, do levantar-se em ousadia, um atrevimento, não no sentido de alguém que seja atrevido, abusado, mas ousado, capacitado, movido pelo poder de Deus a realizar a obra do Senhor. E então eu fiz uma pergunta àqueles irmãos e faço aqui a você também. Você já ouviu falar da rainha Elizabeth II? Muito bem, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Ela me mandou as mensagens, me convidou, mas eu não quis ir. Não é? Rainha Elizabeth II. Não faz muito tempo que ela partiu, não é? E agora é o rei Charles Wachachara. Eu não sei se é o primeiro, segundo, terceiro, é o rei lá. É aquele que gosta de levar a privada para onde ele vai. Essa senhora, a Rainha Elizabeth II, foi uma senhora que viveu muitas situações. Ela acompanhou, desde os 13 anos de idade, já posta como rainha, a Segunda Guerra Mundial. Isso é algo impressionante. E ela teve um papel importante nesse período de guerra, não é? E ela viu muitas coisas, mas de todas as coisas eu queria destacar um fato curioso que aconteceu em 1982. Na ocasião eu tinha 2 anos de idade, então não me lembro muito bem como foi. Mas lendo ali os tabloides, uma pessoa, um homem, que tinha tomado algumas coisas antes, né, já estava assim meio, uhul. Ele teve a brilhante ideia de invadir o palácio, o castelo de Buckingham, não é, que é o lugar onde a rainha residia. E ele fez isso, ele invadiu, 2 ou 3 dias antes, ele invadiu uma vez, e depois de 3 dias, então, ele invadiu novamente o castelo de Buckingham. Isso em 1982. Um homem foi capaz de entrar dentro de toda aquela estrutura. Eu tive a oportunidade de ver aquele lugar. É imenso. Só aqueles portões de frente, onde a turma gosta de ir lá para assistir os cavaleiros, né, com as armas e tudo mais. Então, aquele portão é gigantesco. E eu me arrisco a dizer que alcança do chão até o teto aqui. Só aqueles portões. E aqui você vê o tamanho daquela coisa toda. E ele conseguiu passar por toda aquela segurança, passar por todo aquele monte de guarda que parece um microfone, né? E ele escalou um muro de 4,5 metros com a ajuda de um poste. Eu não sei muito bem como é que ele fez, mas eu imagino que ele foi segurando e foi fazer assim, ou com a busanfa, né? De algum jeito ele escalou 4,5 metros. E eu estava tentando me lembrar como é que era quando eu tentei subir numa cadeira para trocar uma lâmpada e foi uma lástima. O homem subiu 4,5 metros. Ele, além de subir tudo aquilo, ele entra por uma janela e anda pelos corredores daquele palácio. Meu irmão, nós estamos falando do Reino Unido, um país de primeiro mundo, não é? E ele passa 5 minutos caminhando pelos corredores. E aí ele chega num lugar, veja o atrevimento desse homem, ele chega aonde? Às portas dos aposentos da Rainha Elizabeth II. Isso já era de noite, e ele abre a porta. Ele entra nos aposentos da rainha. A rainha estava lá e estava dormindo. E aí o homem, maluco da cabeça, né, e também alcoolizado provavelmente, ele vai e se senta na cama da rainha. É muito abusado, né? E ele passou então por segurança, subiu o muro, andou pelos corredores, entrou no quarto da mulher e sentou na cama da mulher, e a mulher dormindo do lado lá, aquela senhora dormindo. No meio do caminho ele foi esbarrando em coisas, ele fez barulho, ele quebrou coisas, e ele pegou pelo chão um caco. Então a rainha acordou. Ela acordou com barulho. Imagina você acordar, não sei exatamente que horas eram, mas você acordar e ter alguém sentado na tua cama, olhando para você, né? E que não é teu marido, não é teu filho, não é... Você olha, Jesus amado, né? É de cuspir o coração e voltar, né? E além de estar sentado um homem estranho na tua cama, esse homem portava um caco de alguma coisa que ele quebrou e era pontiaguda.
E ela tomou um susto e falou, o que é que você está fazendo aqui? Ele falou, alto lá, minha senhora. Eu vim aqui discutir algumas questões políticas. Passado um tempo, ela conseguiu acionar os seguranças, aquele homem foi preso, levado, passou um bom tempo, né? Deve ter apanhado um pouquinho, né? Alguma coisa, ele deve ter tomado uma chinelada, talvez, né? E passados alguns anos, ele foi libertado, e ele deu uma entrevista e ele conta essa história. Lógico que o pessoal lá da rainha, ninguém fala sobre isso, ninguém falou sobre isso, mas saiu pelas mídias. Então veja o nível do atrevimento e da ousadia. Só que essa é a ousadia contrária, não é? Essa é a da sem-vergonhice, é o do abusado, é daquele que não pensa nos limites. Agora eu queria que você olhasse para o lado do cristão. O cristão, meus irmãos, ele é estimulado pela palavra de Deus a ser ousado, a ter ousadia. Em Hebreus, no capítulo 4, eu queria que você olhasse comigo lá o que diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Os irmãos que estão estudando com a gente toda terça já devem saber de cor, de tanto que a gente fala sobre esse texto. Decora salteado. Hebreus, capítulo 4, veja só o que é que diz ali, no verso 16. Hebreus 4, verso 16. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Hebreus 4, verso 16. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, ao cristão é dado o direito e estimulado na ousadia do Espírito a adentrar a sala do trono. Você não precisa escalar muro, meu irmão, você não precisa correr risco, se esconder e ficar apavorado, mas pelos méritos de Cristo na cruz, o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, um acesso à sala do trono, onde nós temos o convite de Deus para que cheguemos até Ele, nos aproximemos, porque nós temos um grande sumo sacerdote, que da mesma forma como nós, foi tentado em todas as coisas, na diferença em que ele não tem pecados, então ele nos compreende e intermedia a nossa relação com o Pai. E agora, quando nós nos aproximamos do trono da graça, não encontramos um fogo consumidor de juízo e de condenação, mas encontramos graça que nos ajuda em tempo oportuno. Então o cristão, ele deve ser ousado. Se você lesse os versículos anteriores ao versículo 16, está dizendo que a tua vida está exposta, irmão, exposta diante dos olhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se a Bíblia parasse no versículo 13 de Hebreus, no capítulo 4, meu irmão, era para sair correndo e pular de um precipício. Veja aí o verso de número 12, não é? Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Se a Bíblia parasse aí, meu irmão, Deus do céu, que coisa terrível. E diante dessa verdade que todo mundo ia sair correndo, fui descoberto, meu Deus, se esconde, corre, tipo Adão, né? Ouvi que o Senhor estava vindo e fui para trás da árvore. Mas a Bíblia diz, portanto, verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com toda a ousadia, porque é pelo sangue de Jesus, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Louvado seja Deus por sua palavra.
E agora, meus irmãos, que estamos diante dos olhos que veem todas as coisas, Ele vê as suas mazelas, Ele vê os seus pensamentos, Ele entende a tua motivação, você tenta esconder e as pessoas até caem na tua conversa, mas a palavra de Deus, ela separa juntas e medulas, ela vai no profundo e ela conhece a motivação, de modo que todas as coisas estão expostas diante dos olhos dEle. Mas o convite que Ele nos faz não é para o desespero, mas é para o arrependimento, para que nos aproximemos e entreguemos a Ele a nossa vida, nos entreguemos a Ele os frutos do arrependimento, para que assim a gente experimente essa misericórdia, que é não receber o que a gente merece, e graça que nos ajude em tempo de necessidade, que é receber de Deus o que a gente não merece, mas precisa. Por isso, meu irmão, para que nós tenhamos uma caminhada de ousadia, há necessidade de que, antes de todas as coisas, façamos com Deus um concerto da nossa vida, um concerto, meus irmãos, do nosso ser, da maneira em que nós agimos, da maneira em como nós temos reagido. E tem muita gente falando em ousadia, em sair por aí, em fazer uma série de coisas, e hoje nós vamos falar sobre missão, meu irmão, a missão da igreja. E como haveria de ser uma igreja que se levantaria para fazer a missão que o Senhor a comissionou, se está totalmente depravada, torta, escondida atrás de motivações vis, sujas? Por isso, meu irmão, nós não temos que ser ousados como aquele tal de Michael Fagan, sei lá como é que chama o nome do homem, que subiu um muro, deve ter se ralado todo, não é? De 4,5 metros de altura. Mas nós somos convidados a não entrar nos aposentos de uma rainha, de uma pessoa que viveu bastante, mas já faleceu. Mas de entrar na sala do trono do Eterno, o que vive e reina para todos sempre, e diante dele encontrarmos força para nos levantarmos e caminharmos segundo a sua vontade. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é privilégio para crente. E louvado seja Deus que fomos achados em graça pelos olhos do Senhor, e Ele nos reuniu pelos méritos de Cristo. Diante disso, meu irmão, agora nós vamos ver como é que existe ousadia no reino de Deus. Ora, um exemplo bem simples e claro para você é o apóstolo Pedro. Quem conhece o apóstolo Pedro, diga amém. Amém. Eu não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas terei na glória, aleluia, não é? Apóstolo Pedro, meu irmão, quem foi? Senão aquele que era enérgico, firme nas suas palavras, pronto a agir, não era aquela pessoa de pensar muito talvez, não é? Mas era de pronto, agia, e aí Jesus falando sobre a sua morte, ele fala, de jeito nenhum, não vou deixar ninguém pegar o Senhor não, o quê? Eu estou aqui, eu vou com o Senhor para onde o Senhor quiser, que onde o Senhor for, lá eu estarei, e aí Jesus fala para ele, ei, irmãozinho, essa semana eu falei com algumas pessoas de Salvador, tem alguém que é de Salvador aqui? Não, um soteropolitanense, eu acho que é assim que fala, né? Soteropolitano. Obrigado. O soteropolitano, sóteros do grego é Salvador, né? Salvador, salvação, tal. E aí, esse rapaz chegou assim para mim, no meio de uma reunião formal, ele olhou assim para mim e falou, então, irmãozinho, o que eu tomei um susto, né? Irmãozinho, um monte de gente engravatada e o cara me solta um irmãozinho lá, né? Então, irmãozinho, talvez Jesus tenha olhado para Pedro e falado, então, irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Você não te conhece não, rapaz. Eu conheço você. E te digo, 3 vezes vai dar ruim para você hoje. 3 vezes você vai me negar. É isso que está dentro do teu coração e você não conhece. Pedro deve ter se chateado bastante. Você imagina, né, o coração de um homem ávido por Cristo, que se levanta, que se lança ao mar, que não tem preocupação de pisar na água, irmão, de noite, num lugar que está todo mundo achando que é fantasma. Ele diz, não, sou eu, vem aqui, e ele vai. Esse é Pedro. Deve ter se chateado bastante e talvez tido na cabeça, como muitos de nós, não é? Às vezes pensa, talvez Deus tenha se enganado. Eu acho que poucos são corajosos de afirmar que pensaram assim.
Porque no íntimo, certamente. Mas como é que isso acontece comigo? Era mais fácil ter acontecido com a irmã Tanica, né? Não comigo, mas a Tanica lá, senhor, o senhor errou, mirou errado. Era na IBFO, mas era para lá. E mirou aqui, senhor, por quê? A gente tem, não é, algumas manias e pensamentos mais ou menos esquisitos, não é? Talvez Pedro tenha tido um desses. E aí ele tem uma experiência muito amarga naquela madrugada, a madrugada em que o Senhor Jesus foi levado em julgamento, um julgamento falso, preso, julgado, sentenciado, condenado, crucificado. Agora imagine o coração desse homem, que experimentou tudo isso, ouviu de Jesus, não acreditou talvez no primeiro momento, e experimentou ser ali, não é? Olhar para os olhos de Jesus, depois de tê-lo negado. Coisa terrível. A Bíblia diz que Jesus vai até ele. Ao ressuscitar, Jesus diz àquelas mulheres, digam aos discípulos e a Pedro, que eu vou ter com eles. E a Pedro. Há um especial para Pedro. Pedro talvez não tenha lá levado isso muito em consideração, preocupado. Ixi, acho que Jesus vai vir, vai me chamar a atenção de novo, ou vai dizer que agora, né, acabou tudo porque eu traí Jesus. Ele fez exatamente como Judas, só não recebeu dinheiro. E aí a Bíblia diz que eles estão lá. Vamos pescar, gente? Vamos. Jesus já ressuscitou, hein, irmão? Vamos pescar? Vamos. E aí foram pescar. Bando de gente que perdeu o rumo, não é? Vamos pescar então. Aí foram pescar, ficaram a madrugada inteira, uma experiência que era muito fácil de entender, que era algo muito semelhante ao que já havia acontecido, não pegaram nada. Aí eles olham à margem, vem um homem e que pede para lançar de novo a rede. Poxa, não daria para associar, não é tão fácil? Acho que a gente está tão acostumado com os textos, não é? Que a gente associa tão fácil, é Jesus. Mas aqueles homens não. E aí quando vem aquele mundaréu de peixes, mas dessa vez a rede não rompe. Meu Deus, Pedro fala, é o mestre! E o que ele faz? E sai nadando lá na direção do Senhor Jesus, e ele ali tem uma conversa. Nessa conversa, por 3 vezes, Jesus faz uma pergunta, e nós já tivemos oportunidade de estudar que tem um joguinho de palavras no grego, que é mais fácil de entender, no português fica ruim de entender. Não é? Pedro, tu me amas? Pedro diz sim, mas a resposta sim para a pergunta é não, na verdade. Porque é uma maneira diferente de amar que Jesus pergunta e ele responde uma outra maneira. E por 3 vezes isso acontece. Até que na terceira, melhor, por 2 vezes então, até que na terceira, Jesus pergunta, você me ama do jeitinho só que você é capaz de me amar? Ele diz, exatamente, tu sabes, Senhor, é só assim que eu consigo. Não da maneira como o Senhor me ama. Eu não tenho essa capacidade. Veja que aquela ousadia de Pedro, aonde foi? Eu vou com o Senhor aonde o Senhor for, não vou deixar ninguém pegar. Agora cadê? Ele está ali, cabisbaixo, e diz a Jesus, o Senhor sabe que eu não consigo passar disso. E das 3 vezes Jesus diz a ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu te conheço, Pedro. Antes de você estar aqui, eu já havia te visto da eternidade, eu sei quem é você, eu te criei, eu teci você no ventre da tua mãe, Pedro. É o que a palavra diz acerca, não é, de todos nós, tecidos no ventre da nossa mãe. Olha que linguagem bonita, não é de alguém, não é só poético, mas é algo bonito de ver o cuidado e o carinho de Deus para conosco. Bom, a Bíblia diz que depois desse episódio, passa-se um tempo, a palavra de Deus se cumpre, aquilo que o profeta Joel havia dito, desce o Espírito Santo. A fonte de águas vivas jorra, como disse Jesus que haveria de ser. E aquelas pessoas são cheias, tomadas pelo Espírito do Senhor. E na sua primeira pregação, Pedro, a pregar, não mais na sua força, não mais com a sua arrogância, mas agora depois de passar pelo concerto de Deus, depois de encarar o trono da graça diante de Jesus, 3.000 pessoas se convertem no seu primeiro ato como um apóstolo do Senhor Jesus. Você vê a ousadia está no mover do Espírito na vida daquele que tem fé em Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, foi escrito por Lucas, você sabe, certo?
E Lucas escreve aquilo que é exatamente a demonstração de como os apóstolos obedeceram a palavra do Senhor Jesus, de que deveriam ir por esse mundo afora e pregar o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando a tudo que eles deveriam guardar e obedecer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram comissionados a seguir por Jerusalém, pela Samaria, por toda a Judéia e até os confins da terra. E o que faz Lucas, então? Ele escreve exatamente como a igreja cumpriu. Os apóstolos cumpriram a ordem de Jesus. No capítulo 3 você encontra ali essa pregação de Pedro, e até ali o capítulo 9 o foco está no apóstolo Pedro, porque Lucas está mostrando, é Jerusalém, é em toda a Judéia, ali em Samaria, e depois vai até os confins da terra. E essa ação que a igreja está tomando, Lucas está narrando até que chega o capítulo 18 que nós lemos. A essa altura, Deus já levantou um homem chamado Paulo, não é? E ele o resgata da sua vida, viu como ele vivia perseguindo a igreja e torna este o apóstolo para os gentios. E louvado seja Deus por isso. Paulo então está entre as suas viagens, caminhando, e está muito perto de chegar em Roma. Ele passa por Atenas. Existe uma situação lá que você certamente conhece, não é? Que acontece lá em Atenas, no capítulo 17, em que, depois de passar pelos bereanos, então, ele vai até Atenas, lá ele prega sobre o Deus desconhecido, você deve se lembrar dessa situação, e de lá ele avança em viagem, ele segue em viagem até chegar a Corinto. Corinto, meus irmãos, era uma cidade portuária, era um caminho, então, em que muitas pessoas passavam por ali. Havia um trecho que juntava dois grandes mares ali, e era um trecho de terra. Então, as navegações vinham até ali, passavam a pé de alguma maneira, não sei exatamente como, e seguiam viagem, senão iam ter que dar uma baita de uma volta. Era mais rápido e menos custoso o esforço de caminhar esse pequeno trecho a pé do que dar aquela baita volta. Então, Corinto era um lugar muito povoado, com muitas pessoas de diversas regiões desse mundo afora. E quando se tem muitas pessoas de diversas regiões, você não tem só gente diferente. Você já visitou algum lugar que tinha gente de outros lugares? Você vai olhando assim os traços, você reconhece, não é? Ou parece ser simples, esse aqui tem cara de brasileiro. Agora, quando você olha assim, você... certeza que é boliviano. Aí você olha um outro e fala, eu não sei se é chinês, se é coreano, se é japonês, mas é o oriental esse aí, né? Aí você olha o outro, esse é indiano, certeza, não é? Tem características e tem traços, mas não é só isso. Essas pessoas trazem consigo também a sua cultura, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, e isso tudo vai sendo misturado, e Corinto é exatamente esse lugar. E é um lugar, então, de bastante paganismo, onde é crescente e muito evidente cultos, não é, pagãos, e tinha ali um grande templo para Afrodite, não é? E essa deusa Afrodite, ela tinha... A maneira de adoração a ela é que as pessoas tivessem relações com as suas sacerdotisas. E diz os estudiosos que deveriam ter entre 2.000 ou um pouco mais de sacerdotisas presentes ali em Corinto. Corinto era um lugar terrível, terrível, de muita sujeira, muitas doenças sexualmente transmissíveis. Existem lugares em que a escavação encontra muitos objetos feitos eu ia falar de gesso, como é que chama aquele da terra? Argila, não é? Moldados em argila e que têm o formato de genitais, seja masculino ou seja feminino, porque eram pessoas que adoeceram por esses cultos pagãos e estavam agora pedindo ajuda, e a maneira de pedir ajuda para serem curados da sua enfermidade, não é? Nas suas partes lá, era fazer um molde do seu órgão, não é, genital, e colocar lá diante. Meu irmão, a escavação encontrou um monte de coisa que parece de homem, um monte de coisa que parece as coisas das mulheres, um monte.
Imagina a quantidade de gente doente, imagina o cheiro daquele lugar, que coisa horrorosa, não é? Este é o lugar chamado Corinto. E se você quisesse provocar alguém, e aqui os irmãos vão entender, né? Se você quisesse provocar alguém, você quisesse xingar aquela pessoa, você chamaria ela de uma coríntia. Sabe, vai Coríntia. Isso é histórico, viu? Os historiadores é quem dizem, não sou eu. Se você quisesse xingar uma mulher, você não ia dizer, sua mulher da vida, não sei o quê. Você ia dizer o quê? Você ia dizer, sua corinta, ou sua coríntia, melhor dizendo, não é? Isso era um xingamento de, assim, pensa numa palavra cabeluda, bem cabeluda, não pensa não porque você é crente, irmão. Para de pensar nessas coisas. Coríntia seria esse xingamento, um xingamento que ia dar uma baita de uma situação de problema para você ali. A mesma coisa para o homem, seu coríntio. Rapaz, isso era chamar o cara de sem vergonha, de torcedor de algum time. Ia dar um problemaço isso aí, de tão terrível que era essa cidade chamada Corinto. E para onde vai o apóstolo Paulo? Exatamente para lá. Um lugar que parece improvável. E se você observar a história, o livro de Atos ele vai terminar o seu último capítulo, Paulo na sua prisão domiciliar em Roma. Depois ele é solto, a história continua. A gente conhece a história e a continuidade da história de Paulo pelas epístolas, e a gente vai fazendo ali a soma e a junção dos detalhes que Paulo vai colocando. Mas a história do livro de Atos não vai até o fim da vida do apóstolo Paulo. E por quê? Porque Lucas cumpriu o seu propósito, que era mostrar que o evangelho chegou a Roma. E se o evangelho chegou a Roma, meu irmão, ele alcançou o mundo, porque ali é a capital do império, e do império dominante, o maior império, então, o Império Romano. Muito bem, estamos aqui num trajeto da história do apóstolo Paulo, e você entendeu, não é? Pedro passou pelo trono da graça. Ele teve uma tratativa, foi consertado pelo Senhor e foi orientado, e pela graça ele se levantou para a pregação do Evangelho. Nós vemos Paulo, que era perseguidor da igreja e teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Também se encontrou com o trono da graça e Deus o levanta como o apóstolo para os gentios. E agora, meu irmão, tratado, consertado, cheio do Espírito Santo de Deus, esses homens avançam. E aí alcançamos o capítulo 18. Se a gente lesse ali os primeiros versículos, meu irmão, você ia encontrar ali comigo. Veja aí, Atos capítulo 18. Verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, Áquila e Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio, o imperador. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, o apóstolo Paulo se movimenta mais uma vez, e agora ele chega em Corinto. Chegando lá, não conhecendo talvez pessoas por lá, ele se depara com um casal, Áquila e Priscila. Judeus que estão ali, não é, em Corinto, saídos, fugidos de Roma, porque foi ordenado pelo imperador que os judeus fossem embora dali, e eles estão em Corinto, se encontram com o apóstolo Paulo. E aí eles descobrem que eles têm coisas em comum. Primeiro são judeus. Judeu com judeu, não é? Melhor, deixa eu falar melhor. Judeu com judia, judeuzinho. Judeu com judeu, dá amizade, amigos, eita glória. E aí eles olharam e falaram, uau, você é judeu, eu sou judeu também. Rapaz, estudei com Gamaliel. Gamaliel? Rapaz, esse homem é fera, então. E aí eles começaram a conversar e tudo mais. E o que você faz da vida? Eu sou apóstolo e também faço tendas. Faz tendas? Eu também faço tenda. Nossa, eles tinham a mesma profissão. Então a Bíblia diz que eles passaram o tempo juntos e o apóstolo Paulo, enquanto não estava nas sinagogas, pregando o evangelho, em ousadia, entrando nos lugares onde o cristianismo não é aceito, onde as pessoas rejeitam o Messias,
ele em ousadia ia até lá pregar e anunciar o evangelho. Enquanto ele não estava fazendo isso, a Bíblia diz que ele estava construindo o quê? Tendas. Muito bem. A Bíblia diz aí, não é, no verso 3, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E então estava lá o apóstolo Paulo. Até que finalmente chega o versículo que nós começamos, não é? O verso 5. E ele diz assim: depois disso, Silas e Timóteo você conhece, não é? Silas também se lembra dele, não é? São outros missionários. Chegam até Corinto. E aí chegaram da Macedônia, vieram da Macedônia, eles estavam mais ao norte e desceram, não é? E agora, porque eles chegaram, diz a Bíblia que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Meus irmãos, esse texto traz um ponto muito importante para a gente. São pelo menos 4 ou 5 que nós vamos olhar aqui, mas eu queria que você prestasse atenção já neste versículo. Com a chegada daqueles irmãos, Silas e Timóteo, o que faz o apóstolo Paulo? Ele imediatamente para a produção de tendas, para o momento em que ele se dedica a um trabalho, não é? Como nós conhecemos, não se diz secular mais, não existe mais secular, não é? Para todos nós depois da reforma, mas ele deixa o seu trabalho e agora ele se dedica, diz a palavra, exclusivamente à pregação do evangelho. O primeiro ponto de uma vida ousada, meus irmãos, e talvez isso não seja para todos, está no coração de muitos, mas Deus assim ainda não permitiu que o faça, é de viver dedicadamente à pregação do evangelho, a ser um missionário, a ser alguém que vive da obra, como se diz, não é, no nosso modo de crente falar. Eu não sei se foi meu pai ou quem foi que contou que ouviu alguém dizendo que vivia da obra, achou que era empreiteiro. Foi você, pai? Achou que era um construtor, um pedreiro, algo do tipo, né? Porque a gente era neófito nesse negócio de vida de crente, mas entendemos que alguém que se dedica, o seu trabalho, como nós diríamos, é a obra. Meus irmãos, uma vida ousada é uma vida que ela é dedicada à pregação do evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo teve um chamado de Deus para não ter outra atividade senão o anúncio do evangelho. Agora, todos nós que aqui estamos, não me parece, ou pelo menos eu não percebo, ou não tenho conhecimento, que alguém tenha este mesmo chamado de abandonar todas as coisas e viver exclusivamente do evangelho. E aí eu queria fazer uma correção para você. Sim, você tem esse mesmo chamado. Por isso não existe mais secular, irmão. O teu trabalho é um campo missionário. A tua casa é um campo missionário. O lugar aonde você está é o lugar para que você apresente Cristo para as pessoas. No culto que eu estava ontem, um irmão foi lá testemunhar. Um irmão grandão, altão assim. Aí ele chegou, paz do Senhor, irmãos. Tomei até um susto, falei, rapaz, que vozeirão. E ele trabalha com o futebol, não sei exatamente o que é que ele faz, mas ele foi enviado lá para o Acre. Alguém se lembra que existe Acre no país? Não é? Acre é aquela cor meio amarelada, né? Não, aquela é ocre. Existe o Acre. O Acre fica no sul, amém, irmãos? O Acre é aquele que parece a boquinha, assim? Qual que é o desenho do... Vixe, tá vendo aí, ó? Os irmãos estão faltando na aula de geografia. Cadê o nosso professor de geografia? Eita glória. E aí você veja, ele foi até lá. E ele foi a trabalho. Ele foi negociar passe de atleta. Eu não entendi direito o que ele foi fazer lá. Mas ele tinha que falar com o presidente de um clube lá do Acre. E ele vai até lá. E na viagem, quando eles chegam, ele toma conhecimento de que esse presidente estava hospitalizado, numa situação muito agravada de saúde. E ele não estava só hospitalizado, estava hospitalizado e na UTI. Quando a pessoa está na UTI, é que o treco está meio feio, não é? Eu fiquei na UTI por uns dias aí, mas foi só uma infecção urinária. Me fizeram ficar lá,
né, sendo monitorado lá, e tinha um senhor lá bem na minha frente, assim, que ele gritava o dia inteiro, eu quero morrer. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Né? E que cenário, que lugar, olha, eu dou graças a Deus pelos profissionais de saúde que vivem aquilo e conseguem voltar para casa assim, oi, tudo bem? Paz do Senhor? Porque eu voltaria para casa assim, meio babando, com o olho piscando, porque, meu irmão, que lugar é esse? E aí ele chegou lá, o presidente estava hospitalizado e estava na UTI. E ele foi, falou, e agora? Perdi a viagem. E os caras, não, ele vai receber você lá. Mas na UTI? Vai receber na UTI. E esse que foi até lá, tinha 1 ou 2 meses de conversão. E quando ele chega, na UTI, está lá falando com o presidente, e conversa vem, acerta os detalhes, e ele tinha terminado o que ele precisava fazer e falar, ele já estava se preparando para ir embora, porque você vê uma pessoa na UTI, num lugar como aquele, você pensa, deixa eu ser breve, né, para o cara descansar ali e tal. Mas ele sentiu algo novo no coração dele, e esse foi o testemunho dele. E ele falou, bom, o senhor presidente, ele falou o nome do homem que eu não lembro lá. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou cristão, respeito a fé aí que o senhor tem, mas eu sou cristão. E vendo o senhor nessa condição, eu gostaria de lhe pedir, o senhor me autoriza a orar por você? E aquele homem sinalizou que sim, né? Pode orar sim. Então ele ali fez uma oração, orou, pedindo a Deus pela saúde e a restauração da vida daquele homem, agradeceu, foi breve, foi embora, saiu. Algumas semanas depois, aquele homem recebeu uma ligação, era do presidente, o presidente já tinha se recuperado, já estava fora de perigo, já estava fora do hospital, mas a boa notícia parece ser essa, mas a boa notícia é que aquele homem ficou tão tocado pelo gesto, que ele ficou curioso em saber, o que é esse negócio de evangélico? Né? Porque o homem se apresentou assim, e foi a uma igreja, e ele estava ligando não só para dizer que estava bem, mas que naquela igreja ele conheceu a Jesus e entregou a sua vida a ele. Então veja, meus irmãos, que nós somos chamados a trabalhar de maneira integral. O teu trabalho, é lógico que você tem que ter cuidado, tem que ter os caminhos corretos, não é? Tem que ter sabedoria, mas todo o lugar é oportunidade para todos nós para pregarmos o Evangelho. Esse é o primeiro ponto que nós observamos aqui neste trecho que conta a história do apóstolo Paulo. Verso 5 diz então, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho. A pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. O segundo ponto que nós vamos observar hoje, meus irmãos, está no verso 6. O verso 6 diz o seguinte, opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Paulo já estava lá em Corinto já há um tempo, já estava trabalhando e fazendo tendas, já estava todos os sábados indo à sinagoga e falando e debatendo, como nós vimos aí no versículo 4, não é? E debatendo com as pessoas e tudo mais, mas agora ele interrompe esse misto entre pregar o evangelho e trabalhar em tendas e se dedica exclusivamente. Quando isso acontece, algo também acontece com aquelas pessoas e passam a rejeitá-lo, a rejeitar a pregação. Ele está então nas sinagogas e aquelas pessoas não querem mais ouvir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então diz, o problema é agora de vocês. Caia o sangue na cabeça, é de vocês. Agora eu vou para os gentios. O que nós observamos aqui, meus irmãos, no versículo 6, é que a insistência, ela parece ter alguns limites. A palavra do Senhor também diz, o Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos lançar pérolas a porcos. O que nós acompanhamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos é que o apóstolo Paulo ia aos lugares e parece que entre 1, 2, talvez 3 tentativas, ele avançava,
tendo portas fechadas, tendo rejeição, ele mudava de caminho e seguia adiante. Às vezes ficamos presos, meus irmãos, sendo que nós também devemos seguir adiante. E alguém fica preocupado, mas como é que há de ser isso? Mas eu vou abandonar aquela pessoa, eu vou desistir? Deixa eu te fazer uma pergunta. É você Deus? Sim ou não? Ah, que bom. Graças a Deus, né? Já pensou se o irmão matemático fosse Deus ali? Jesus! Quem não soubesse 2 mais 2, vá para o inferno, né? Mas somos Deus, meu irmão? Claro que não. Então sou eu que desisto ou não desisto? Ou o Senhor, no seu propósito eterno, movimenta os seus filhos para que o Evangelho chegue e aqueles a quem Ele escolheu, estes Ele revela o seu Filho, o Filho revela a si mesmo e ao Pai, como o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, e essa pessoa agora tem um encontro com Jesus. Ora, meus irmãos, nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo, depois de, por algumas vezes, ir até aquele lugar e anunciar a verdade do Evangelho, tendo sido rejeitado, ele então diz, ok, fiquem aí, eu vou para os gentios. E qual era a ordem? Primeiro, na sua pregação, onde ele ia às sinagogas, primeiro aos judeus, na sequência aos gentios. E ele está fazendo exatamente isso aqui. Meus irmãos, eu queria que você fosse comigo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ver aqui, rapidamente, o que fala o Senhor Jesus. No verso 6, capítulo 7, verso 6, diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Há um aviso aqui, meu irmão, ao prejuízo de uma insistência onde Deus não quer que você insista. Existem coisas em que Deus está desviando o teu caminho, mas a gente, às vezes, por falta de entendimento ou de conhecimento, insiste em algo que passa a criar um problema. Sabe, meus irmãos, eu tive uma experiência, eu já contei isso aqui para os irmãos, vou contar resumidamente, porque os irmãos já devem estar cansados dessa história, estou pedindo até Deus mais experiência, aleluia. Não é? Mas eu tinha uma banda na época, e estava lá, cheguei para o ensaio, aquelas pessoas sabiam que eu era cristão, sabiam que eu era evangélico, e da pior raça, que era pastor, toma. E aí estava eu lá, tocando bateria com aquelas pessoas, tudo mais, e aí eles viraram para mim e falaram assim, escuta, você é crente? E eu falei, sou crente. Eles botaram a mão na cintura, eu botei também. E como é que vai ser esse negócio aí? E agora, se a gente não é começar a ter alguma projeção, se a banda ficar famosa, né? Porque era só um ajuntamento de amigos para fazer um show. E os caras já estavam pensando em virar, sei lá, Zé Rico e Milionário, qualquer coisa do tipo. Eu falei, o quê? Como assim? Não, e se a gente desponta e fica famoso? Como é que vai ser? Eu falei, não sei para vocês, eu sei para mim, não é? Eu todos os domingos estou na casa do meu pai. E não tem concorrência para mim. Isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é Deus. Eles ficaram revoltados comigo. Como assim? Que você... E aí começaram até a procurar um outro baterista. E eu acho que não foi só por esse motivo. É porque eu acho que eu não toco tão bem assim também. Mas tudo bem. Fica só com esse motivo aí. E aí, beleza. Até que um dia, o rapaz que era o contrabaixista, o nome dele é Albertino. E a turma, para não falar Albertino, chamava ele de Tim. E ele sofreu um acidente em algum momento da vida dele, e uma das pernas dele, não sei qual foi amputada, e ele usava uma perna de prótese, né? Então ele tinha um jeito peculiar de andar, e o ruído, né? O som daquela perna mecânica, você conseguia perceber quando ele estava se aproximando. E um dos ensaios eu cheguei primeiro, entrei, não tinha ninguém mesmo, aí não tinha ninguém ensaiando, e ninguém do grupo que estava comigo. E aí o dono do lugar falou, pode entrar lá, vai lá. Aí eu fui, montei os pratos, né? E fiquei lá fazendo chá com pão, né? E fiquei lá, então, de repente ele entra.
Quando ele entra, eu estou lá, aquela porta pesada de estúdio, né? Quem já foi ao estúdio, aquela porta, mas abriu com uma violência que eu olhei que era ele. Eu fui para falar, e aí, Tim? Ele já veio apontando o dedo para mim. Você nunca venha falar de Jesus para mim. Eu não quero ouvir o evangelho. O dia que você vier falar para mim, a coisa vai ficar feia e tudo mais. E aí ele vomitou um monte de coisa. Quando ele entrou na sala, deu para perceber que ele estava alterado, muito provavelmente alcoolizado, talvez como aquele que invadiu, não é, o castelo de Buckingham, estava alto, não é? E ele falou essas coisas, e eu me lembro que a minha reação foi instantânea. E eu disse o que o Senhor Jesus falou no capítulo 7, verso 6 de Mateus. Eu falei, mas fica tranquilo, porque eu não lanço pérolas aos porcos. Ele parou, estatalou os olhos assim para mim, ficou sem reação, e a coisa seguiu. Foi um ensaio esquisito, né? Uma coisa meio, né? Aquela coisa, beleza. Passado um tempo, sabe o que mata essas pessoas? É o teu silêncio, irmão. É o teu silêncio. As pessoas se incomodam. Como assim ele não vai mais me procurar? Como assim ele não vai mais falar do evangelho para mim? Ele não é crente, não? E o silêncio incomoda. E ele passou por uma experiência ruim, ele perdeu a mãe dele. A primeira pessoa para quem ele ligou, com desespero, sem saber o que fazer e pedindo ajuda, não eram os grandes parceiros de banda, não eram as pessoas, não foi esposa, não foi família, mas foi aquele a quem ele apontou o dedo e que eu penso que ele se arrependeu bastante pelo que fez e veio pedir por ajuda. Ele já veio aqui na igreja uma vez, ele mora lá em Interlagos, tem uma condição e situações desafiadoras, então é difícil dele vir aqui com frequência. Mas aos poucos o Senhor tem trabalhado no coração daquele homem. Então veja, meus irmãos, que há momentos em que nós devemos nos silenciar e mudar o caminho. Assim como fez aqui o apóstolo Paulo. Há da parte de Deus sabedoria para todos nós. E isso deve ter chateado o apóstolo Paulo, não é? Porque ele foi lá, ele tem amor pelo seu povo, ele é judeu. Se você ler a epístola aos Romanos, você vai encontrar lá o apóstolo Paulo dizendo que ele gostaria, inclusive, não é, de que ele fosse colocado no lugar dos seus irmãos judeus que não creem em Jesus, de modo em que eles fossem salvos e Paulo fosse então condenado por amor aos seus irmãos. Mas ele entende que não é dessa maneira, e então veja como é o amor que ele tem, não é, ou manifestava pelos seus irmãos. E aí vem então o próximo item que nós vamos ver, que está aí no verso 7. Então nós vimos que nós fomos chamados para vivermos exclusivamente da pregação, não importa por onde, e que a insistência pode ser algo que não vem da parte de Deus, mas nós devemos também observar o caminho e seguir adiante quando há rejeição. No versículo 7 diz assim: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Então, para onde foi o apóstolo Paulo? Saindo dali, da sinagoga, ele vai para a casa de um homem, de um gentio. Ele não diz que ia para os gentios, ele vai para este chamado Tício Justo. Pelo seu nome, você já vê que ele não era judeu, Tício Justo. Esse homem era gentio, mas a Bíblia diz uma característica dele. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. O que significa temente a Deus? Talvez você tenha pensado alguma coisa aí, mas eu vou lhe explicar o que é temente a Deus aqui neste versículo. Temente a Deus aqui era um homem, este homem chamado Tício Justo, era um homem que ele não era judaizado, ele não era judeu, ele não era prosélito do judaísmo, ele não tinha se convertido ao judaísmo, mas ele gostava e se interessava muito pelo Deus que era apresentado pelo judaísmo. Então, por isso a Bíblia diz que ele era temente a Deus, porque ele frequentava as sinagogas, mas ele não havia sido ainda prosélito, ele não havia ainda sido circuncidado, não havia entrado efetivamente para o judaísmo. Então, para onde o apóstolo Paulo foi? O apóstolo Paulo foi se aproximar de pessoas, meus irmãos, que têm abertura para o evangelho. No meio das pessoas em que nós conhecemos, certamente existem aqueles em que você sabe que quando você for falar, imediatamente a nuvem preta vem, as janelas começam a fechar, alguma coisa assim, mas existem aqueles
que parecem e demonstram certo interesse e têm desejo de ouvir o que você tem a dizer. Então, para onde você deve ir, meu irmão? O apóstolo Paulo faz exatamente isso. Ele vai direto à casa deste homem, Tício Justo, que era um homem temente a Deus. E ali, então, ele passa a ensinar aquele homem. Ele morava ao lado, não é, da sinagoga. Então, o próximo ponto, meus irmãos, é que você deve fazer o quê? Se aproximar de pessoas que têm abertura para o evangelho. E aí, meus irmãos, é começar um processo. Assim como talvez tenha acontecido com você, não é? Fazer com essas pessoas. Estudos lentos, meu irmão, e comece a explicar para essa pessoa quem é Jesus. Parece tão simples, e crente parece que resume tudo em uma frase, tem até método, não é? Daquelas, acho que são 5 cores, não é? Aquelas bolinhas que faz a pulseirinha, são 5, 4, quantas cores? A minha esposa está fazendo uma cara e falou, do que você está falando? Ô irmã, você nunca evangelizou com aquelas corzinhas que você fala, é uma preta, uma verde, uma... Eu não lembro todas, mas faz muito tempo, não é? Você já usou desses métodos aí? Tem gente que acha que aquilo, 5 minutos está resolvido, explicou para a pessoa, acabou, né? Meus irmãos, pense comigo. Uma pessoa que não conhece a Cristo, para entender quem é o Senhor Jesus, nós precisamos dedicar tempo, e tempo de qualidade, explicando as coisas de maneira direita, estruturada, para que essa pessoa perceba. Tem gente que vira e apresenta o Senhor Jesus como se fosse um grande faz tudo, um grande resolve tudo, um simsalabim espiritual e pronto. Aí a pessoa olha e fala, legal, estou disposto a isso. Sabe, meu irmão, tem muita gente que está na igreja e que ainda não se converteu, porque nunca ouviu a pregação do Evangelho. Não se apresenta a boa nova para alguém sem que antes ela saiba a notícia ruim. E qual é a notícia ruim? Porque ela está condenada, porque ela precisa se arrepender, porque ela tem um caminho terrível se ela não tiver Deus. Não há salvação para ela, senão através de Jesus Cristo. E aí você introduz, meu irmão, a boa nova. Como se fala da boa nova se a pessoa nem sabe que ela precisa de ajuda? Ela primeiro precisa entender que ela está em débito com o Senhor. Primeiro ela precisa entender como é que tudo isso aconteceu com a vida dela, para depois, finalmente, não é? Quando você olhar para ela e ela vê, está com aquela cara de desespero, meu Deus, o que vai ser de mim? Ela falou, calma. Nas palavras do apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, a gente precisa aprender a evangelizar. Não é sair falando por aí de qualquer maneira e pronto, alcancei 3.000 pessoas, pá! Não é? Mas, meu irmão, veja como Deus tratou a mim e a você. O cuidado em estudos lentos, paulatinamente, a coisa foi sendo cada vez mais esclarecida, como foi dito, inclusive hoje, na reunião aqui pelo pastor Diógenes, às vezes tem um texto que está na tua frente, há tantos anos que você lê e você não percebeu uma verdade que está ali, e chega o tempo em que Deus tira dos teus olhos aquilo que ocultava, não é? E impedia que você visse. Sabe, meus irmãos, há necessidade de que nós dediquemos tempo da nossa vida para ensinar essas pessoas. Se alguém não entende que ela está doente, ela jamais vai procurar um médico. Mas quando ela entende a sua doença, entende a gravidade da situação, ela percebe a urgência da necessidade por um Salvador, e aí ela ouve o que é o Evangelho, ouve o que são as boas novas de salvação, e aí, meus irmãos, o Senhor, pelo seu poder, opera pelo Espírito Santo o convencimento, para que essa pessoa se convença do seu pecado e entregue a sua vida a Cristo. Sabe, meus irmãos, há necessidade de que nós dediquemos tempo com essas pessoas. Eu fico, às vezes, pensando, como teria sido a minha vida se Deus não tivesse usado homens e mulheres na comunidade onde Ele nos levantou, não é? Lá em Santo Amaro, para que, de maneira tão carinhosa e tão paulatina, tão, não é, passo a passo, sem aquela pressa de que no dia seguinte ela seja um teóloga, uma teóloga, um teólogo, e já saiba tudo, mas que ela entenda o principal. Às vezes, meu irmão, você quer fazer um teste? Sai perguntando para as pessoas. Pergunte para ela, que dia que você nasceu de novo? Aí a pessoa
minha experiência, tá? Quando eu faço essas perguntas. Eu até parei, porque às vezes fica meio constrangedor. Quando é que você nasceu de novo? Aí a pessoa vai falar, como assim? Mas não, como é que foi? Quando você nasceu de novo? Como assim? Não é que ela não entendeu o que é nascer de novo. Ela não entendeu a tua pergunta. Mas como assim, quando? Quando? Você está perguntando quando eu me batizei? Não, não é quando você se batizou, não, meu irmão. Quando é que você nasceu de novo? Mas do que você está perguntando, então? Mas o que você quer saber, né? Ora, eu quero saber quando é que você tomou consciência que o teu pecado, meu irmão, estava te levando para o inferno, e você ficou desesperado e clamou por salvação a Cristo. Por isso que tem muita gente na igreja, meu irmão, que ainda não entendeu o que é doente, e está achando que pode reivindicar de Deus coisas, e quer enfiar a mão no bolso celestial de Deus e arrancar coisas de lá, porque eu tenho direito. Você tem direito a quê, irmão? Senão a graça que Deus já lhe deu, e de maneira abundante, superabundante, onde abundou o pecado. Sabe, meu irmão, é necessário que nós dediquemos tempo para ensinar as pessoas de que não havia um justo sequer. Todos juntamente se tornaram inúteis e não havia um só que buscasse a Deus. Romanos capítulo 3. E se parasse a Bíblia ali, Jesus, estava todo mundo perdido. Mas vem o 4. E a partir do 4, o que faz o apóstolo Paulo? Ora, ele apresentou a você qual é a sua situação, ou qual era a sua situação. E depois ele apresenta as boas novas de salvação em Cristo. E assim a pessoa compreende finalmente, e as vendas são tiradas pelo Espírito Santo, e elas enxergam a verdade poderosa e soberana. Verso 7 diz assim: Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus, e morava ao lado da sinagoga. Então, meus irmãos, dedique tempo, faça estudos pausados, não tenha pressa, não tenha aquela ânsia de dizer todas as coisas, mas com sabedoria identifique as oportunidades, porque Deus certamente lhe propõe oportunidades para que você pregue o Evangelho, como aquele homem que viu numa visita de trabalho, parou numa UTI, perguntou se podia orar, e aquele irmão não só foi abençoado por Deus por meio dele numa oração, como também encontrou a Jesus numa igreja lá no Acre. E Deus trouxe alguém daqui de Osasco, eita glória, Osasco está no mapa do Senhor, e foi lá para o Acre, não é? Que também está no mapa do Senhor, porque tem povo de Deus lá também, glória a Deus por isso. E aí avançando, meus irmãos, para o verso 8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Bom, você está atento à leitura, eu espero. Você lembra que o apóstolo Paulo ia todo sábado lá. Aí os manos chegam, Silas e Timóteo. Fala, agora chega de tenda, dedicação integral, bora pregar o evangelho. Uhul! E sai o apóstolo Paulo, vai pregando o evangelho, prega para cá e prega para lá e prega. De repente, os judeus rejeitam. Ele fala, então fiquem aí, eu vou para os gentios. Veja que o silêncio de Paulo provocou esse homem, chamado, verso 8, Crispo. Crispo era o chefe da sinagoga, o responsável pelo lugar. E a palavra diz então no verso 8 que este creu no Senhor, creu no evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que também com ele toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Meu irmão, não só aquele homem que era difícil de se converter, porque é o chefe da sinagoga, né, meu? Ele não só se converte, mas Deus converte o coração daquele homem, converte a sua casa, e agora esse homem convertido, que era o chefe da sinagoga, se torna pregador do evangelho, e a Bíblia diz que muitos coríntios, aliás, são os irmãos, né? Não é do time não, que o ouviam, criam e eram batizados. O que a gente aprende no versículo 8, meu irmão? Algo muito importante aqui para mim e para você. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente pensa assim, né? A esposa do apóstolo Paulo ali, a pessoa muito séria, né? Muito quietinha. Eu não vou lá não. Duvido que ela me ouça, né? Duvido que ela dê ouvidos ao que eu tenho para dizer. Ela vai me rejeitar também, ela vai me botar para correr. Ora, é a mulher importante do apóstolo Paulo. É o chefe da sinagoga, meu Deus do céu. Ora, a Bíblia diz que esse homem se rendeu na presença do Senhor.
creu no Senhor. Então, às vezes olha para as pessoas e pensa, essa pessoa é impossível que se converta, ou é muito difícil. Para mim e para você pode até ser. Para Deus, irmão, não tem impossíveis. E pela pregação do apóstolo Paulo, aquele homem se converteu. Não só ele, sua casa, e muitos agora passaram a ouvi-lo e assim também se converteram. E aí os versos 9 a 10, meu irmão, começam a mostrar uma outra coisa para todos nós. Veja aí o verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Versos 9 a 10 mostram para a gente qual é a fonte, meus irmãos, da força que nós precisamos para avançar na obra missionária. O Senhor diz a Paulo, não tenha medo, porque ele está passando de lugar em lugar, tem lugar que ele tem que sair escondido, tem lugar que ele sai afugentado, porque as pessoas estão querendo agora pegar ele, machucá-lo, prendê-lo, maltratá-lo, e aqui ele está num lugar pensando em ir para outro, e assim está a vida do apóstolo Paulo, até que Deus, na leitura do seu coração, diz a ele, aí como você viu no verso 9, não é? Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Por quê? Porque há muitas pessoas minhas nessa cidade. Veja aí, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Verso 10, ele diz assim, pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Em outras palavras, Paulo, você não sabe ainda quem são. Sai pregando, continua falando, não tenha medo não desanima, vá em frente, eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal. Porque você não conhece ainda, mas eu sei quem são as minhas pessoas, e através da pregação, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. E assim ele buscou aonde a sua força, a sua inspiração, onde ele buscou o poder? Em Deus. Sabe, meu irmão, para que a gente viva uma vida de ousadia na pregação do Evangelho, além de já termos passado pelo trono da graça, tido com Deus o nosso conserto, termos sido tratados, agora, meus irmãos, é nele, é no Senhor que nós buscamos força. Nós não buscamos força entre tão somente os irmãos, porque é uma maneira que Deus nos promove, não é pela comunidade. Quando um está fraco, o outro vai lá, dá uma palavra, ora em conjunto, e ali não, estamos juntos, meu irmão, e tudo mais. Mas a nossa força, ela vem do Senhor. E aqui no verso 9 e 10, nós encontramos Deus dizendo exatamente estas coisas. E aí no verso 11, meus irmãos, diz assim: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ora, quanto tempo passou ali o apóstolo Paulo? 1 ano e meio. Fazendo o quê? Ensinando-lhes a palavra. O que fez o apóstolo Paulo, meus irmãos? O trabalho de um educador cristão, um trabalho de um professor, um trabalho de um pregador. Ensinou para aquelas pessoas, para que elas não somente conhecessem as verdades do Evangelho, mas conhecessem também acerca de Jesus, conhecessem acerca de Deus, conhecessem todo o projeto de Deus de salvação, tivessem na sua vida conhecimento das promessas que foram feitas a Abraão e que nós, em Cristo, herdamos essas promessas, estruturou a vida daqueles homens para que depois ele seguisse viagem. No seu coração talvez estivesse a necessidade de sair dali de Corinto, aquela cidade fétida, aquela cidade com um monte de gente, não é, envolvida em porcarias e sujeiras, com aquelas profetisas sem vergonhas e com uma série de coisas. Às vezes o lugar é hostil e a gente quer ir embora. E aí Deus diz, não vai não tenha medo, fica aí e continua, porque eu tenho muita gente nesse lugar. Sabe, meu irmão, nós fomos chamados para ver o milagre de Deus, o milagre da vida. Sabe, olhar para aquelas pessoas como era este homem chamado Crispo, que era chefe da sinagoga. Agora, meu irmão, como era Paulo, era um perseguidor daqueles que seguiam a Cristo. Mas agora, não é mais. Este agora se tornou o quê? Se tornou um pregador da palavra. Sabe, meus irmãos, quando nós nos dispusermos a viver dessa maneira,
nós vamos experimentar milagres maravilhosos. Nós vamos ouvir testemunho de gente, como temos ouvido por aí, mas não só de longe, mas daqui, de dentro da nossa comunidade, acontecendo comigo e com você, contando como Deus foi misericordioso e alcançou essas pessoas. Veja, Paulo passou ali 1 ano e meio, diz o versículo 11, 1 ano e meio, ensinando, não fez outra coisa. As tendas não voltaram mais. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Nós devemos agora, com paciência, com amor, sabedoria, ensinar essas pessoas o caminho do Pai, para que assim, tal qual foi Paulo, agora temos Crispo. E assim, tal qual Paulo, que ensinou a Crispo, e agora Crispo está ensinando outras pessoas, essas pessoas estão ensinando outras pessoas, e há a multiplicação, pela graça de Deus, do Evangelho, e mais, e mais, e mais irmãos vão se juntando. Sabe, meu irmão, nessa noite, eu queria convidar você a viver nessa ousadia. Não a ousadia daquele homem que vai invadir um palácio, vai alguém aqui, vamos lá, onde que mora o prefeito de Osasco? Vamos lá invadir, abrir a porta do quarto dele e vamos sentar para discutir política. Não, irmão, deixa o prefeito dormir lá. Mas na ousadia do Espírito, não no atrevimento, não é maldoso e sujo, mas no atrevimento daqueles que não respeitam, não é, as leis de homens, mas obedecem com força, com coragem, à voz de Deus e avançam na pregação do Evangelho. Sabe, nós fomos chamados para multiplicar essa semente preciosa que nós recebemos. E há necessidade que você perceba que você foi chamado para isso. Isso não é para o pastor A, para o pastor B, não, é o pastor Marco que vai pregar o Evangelho agora, aleluia. Põe ele para fazer evangelização. Ele tem o chamado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Assim como ovelha gera ovelha, pastor também é uma ovelha, você sabia? Então ele também gera ovelhas. Pastor, líder, uma pessoa, às vezes a gente se observa na comunidade assim, né, e fala, quem sou eu? Quem sou eu aqui? Né? As pessoas nem sabem meu nome direito, eu entro e saio. Meu irmão, você é nascido de novo, você é portador do Espírito Santo do Senhor, você é morada de Deus, em você está a luz para esse mundo, e você como um sal agora passa pelos lugares, e onde você vai, apesar de você, o perfume de Cristo ali passa. E as pessoas, mesmo em dias, não sei se você já teve essa experiência, mesmo em dias em que você está amargurado, dias que talvez você tenha tido uma conversa mais séria, como a gente pensa, não é? Com Deus, do tipo, poxa, olha o que eu estou passando aqui, Senhor, e todas essas coisas, será que é isso mesmo? O que eu perdi aí nessa história? E de repente aparece uma pessoa diante de você, das maneiras mais inusitadas, e puxa um assunto, você nunca viu a pessoa na vida. Você já teve experiência assim? Uma vez voltando da faculdade de ônibus, né, 11 cacetada da noite, quase, acho que umas 15 para meia-noite, eu pegava o ônibus lá na frente do, como é que chama? Parque da Água Branca, né? Pegava o ônibus ali naquela avenida que eu já esqueci o nome, a Matarazzo? Matarazzo, Pegava o ônibus lá e vinha até descer aqui no Parque Continental, né? E descia ali e ia a pé para casa, que eu morava ali no Jaguaré, né? Naquela ocasião. E aí um dia, de uma semana tensa, cansativa, tinha problemas em casa, não sou diferente de você não, também tenho minhas questões, viu, irmão? Eita glória! Estava com uma situação lá, sabe aquele dia que você estava meio assim, ó, quer saber? Tudo para cima. Né? Estava eu sentado desolado, sem vontade de cantar uma linda canção, estava ali sentadinho, e o banco estava vazio, né? Senta uma senhora. Aí ela sentou, eu já vim meio mais para cá assim, porque geralmente, né, é bom evitar contatos, porque tem muita gente que confunde coisas aí, ainda mais no transporte público, né? Aí essa pessoa passava-se algumas coisas, ela fazia algum comentário, eu não estava nem prestando atenção, olhava assim. Aí ela virou e falou, puxa,
talvez eu nunca mais te encontre mesmo, então, precisando desabafar, você tem uns minutos aí? Eu olhei para ela e falei, ixi, então entra na fila, entra na fila, que eu já estou na vez aqui, né? E aí ela começou a contar, meu irmão, uma situação de longe, pior que a que eu estava passando. E naquela hora, Deus me fez enxergar como alguém que segura uma jarra e um copo e faz assim na jarra. Com a jarra, né, no copo. Como se fosse encher o copo. Só que tanto a jarra quanto o copo estavam vazios e era só um movimento. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. E eu dizia a Deus, enquanto aquela mulher ia lá falando um monte de coisa, que eu falei, meu Deus, não chega logo esse ponto final, esse monte de coisa que a mulher está falando aqui, né? Deus me deu aquela visão e eu dizia, Senhor, eu estou exatamente assim. E foi exatamente assim que Deus fez uso, apesar de mim, para abençoar aquela mulher. E ela chorou, se emocionou, oramos juntos. E ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Sabe, tem momentos que a gente está como cacos, né? Parece que é muito frequente estar numa situação assim, ou não sei. Mas independente de você, Deus usa a sua vida. Deus lhe chamou com o propósito de multiplicar essa semente maravilhosa, que para mim e para você, não é? Já é motivo de desfrute, mas para outros é o que a alma anseia. Então é tempo de nós semearmos, irmão. E por isso eu convido você a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus.